Alguns meses atrás, eu fiz um vídeo aqui para o meu canal no YouTube, onde eu mostrei como que eu criei micro SaaS usando inteligência artificial e automação em apenas 5 dias. Depois de 5 dias, eu consegui levar esse produto para o mercado para testar e validar a minha ideia, tá? E nesse vídeo em específico, eu abordei um pouco mais sobre a estratégia que eu utilizei e passei um pouco sobre a parte técnica. Mas nesse vídeo aqui, eu queria me aprofundar um pouco mais nessa parte técnica, para que você consiga reproduzir isso, tá bom? E poder validar suas ideias da forma mais fácil possível. E a parte mais legal é que se você não tiver os conhecimentos técnicos necessários para reproduzir esse template aqui que eu vou mostrar, você pode simplesmente se tornar aluno da comunidade AI Builders, né, que é a comunidade que eu estou construindo junto com o meu parceiro André Prado. E lá nós temos um módulo agora disponível onde eu ensino você fazer exatamente o que eu vou passar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, se você quiser aprender, faça o convite para ir lá, vai lá, conhece o nosso produto, a nossa comunidade. Eu tenho certeza que para muito além da parte técnica, você vai conseguir fazer networking, vai conseguir acessar várias oportunidades lá que possam fazer muito sentido para sua carreira e você aproveitar todo esse hype que está acontecendo em torno da inteligência artificial e começar a aplicar na sua vida e na sua carreira. Beleza? Então, o que eu quero fazer nesse vídeo aqui é o seguinte, vamos compartilhar minha tela, tá? Ó, seguinte, aqui eu tenho o desenho que eu utilizei, né, naquele vídeo anterior, onde eu apresentei a minha ideia, a solução que eu bolei e as tecnologias. Só para a gente retomar e para você não ficar perdido, qual que era o contexto da criação desse produto aqui, né? Eu sei que existe uma grande oportunidade de pessoas da área de tecnologia no Brasil trabalharem para empresas de fora, morando aqui e ganhando em dólar. Tem muita gente fazendo isso, é realmente transformador na vida de muitas pessoas. E tecnicamente, os desenvolvedores brasileiros são muito habilidosos, eles têm nível técnico elevado, tá? Comparando ao restante do mundo. Porém, o que a gente peca é no inglês, tá? O inglês sempre é a barreira. Então, o que que eu pensei aqui? E se eu criar uma inteligência artificial que vai ajudar essas pessoas dessa área a se prepararem para conseguir trabalho para fora e ganhar em dólar? Então, a inteligência artificial vai ter o objetivo de ajudar o cara a treinar o inglês, mas especificamente para isso, tá bom? Então, essa aqui foi a ideia, né? E a solução que eu criei foi essa, ó, criar um tutor de inglês, que ele vai simular cenários do dia a dia de uma pessoa da área de tecnologia em uma empresa internacional. Fazendo isso, você fica apto a treinar e se preparar para quando essa oportunidade chegar na sua vida, tá bom? Então, essa aqui é a ideia, a suposição, a dor que eu resolvo, e, enfim. Tem muita coisa que dá para detalhar aqui, mas não é o objetivo maior desse vídeo. Aqui sobre as tecnologias, que é o que eu quero passar, foi o que eu vou mostrar hoje aqui, é o que eu utilizei para criar esse produto, tá bom? Então, ó, como back-end, né, da nossa automação, que é, digamos assim, o que realmente executa a automação, eu utilizei o N8N, que é uma ferramenta fantástica, e eu tenho uma live aqui onde eu ensino do zero como você pode utilizar essa ferramenta, tá? Então, pesquisa aqui no meu canal, uma live super legal. Vai lá, dá uma olhada que você vai conseguir começar a trabalhar com essa ferramenta. Como interface, eu utilizei o WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada pelos brasileiros, certo? Eu precisava de um banco de dados para conseguir operar toda a gestão dos meus usuários, né? E eu utilizei o Base Row, que é uma ferramenta no-code de banco de dados fantástica para quem quer começar e validar a ideia. Super fácil de usar e tem plano gratuito. Além disso, eu precisava de uma inteligência artificial para fazer a relação com o meu cliente, né? E eu utilizei os assistants do OpenAI, que na minha visão é a melhor tecnologia para quem quer criar produtos, validar ideia e, inclusive, escalar, tá bom? É possível escalar utilizando isso com toda certeza. Todas essas ferramentas aqui, nós temos módulos completos de como você pode criar aplicações completas lá na AI Builders. A grande diferença e a novidade que eu estou trazendo nesse novo módulo, né, e o que eu vou passar aqui para vocês hoje, é essa parte de pagamentos que eu integro com o meio de pagamentos para que a gente consiga cobrar dos nossos usuários, e isso de fato define, né, o que é o SaaS, né, a gente consegue vender uma assinatura para que ele utilize nosso software. Então, nesse caso, estou utilizando o Stripe, que se não for a mais utilizada, é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo como meio de pagamentos. E além disso, aqui foi uma estratégia que eu utilizei para resolver dois problemas, tá? Eu utilizei o Tally, que é uma ferramenta de formulários gratuita, para resolver dois problemas. O primeiro deles era que eu precisava de uma landing page para explicar para o meu usuário como é que a ferramenta funcionaria. E eu não queria fazer uma landing page, isso demandaria tempo e custo, né? Então o que eu fiz? Eu fiz no formulário, o primeiro passo que está no formulário é explicando como a ferramenta funciona. Simples assim, já consigo alinhar com o meu usuário, tá? E depois eu precisava coletar as informações para saber quem são esses usuários, né? Qual que é o perfil deles, quais são as dores,
Como é que eu posso resolver essas dores? Então o Tally caiu como, enfim, uma solução perfeita para isso. Eu consegui tanto resolver a parte da landing page quanto de formulário. Uma vez que o usuário responde, eu consigo capturar os dados e ele consegue utilizar a minha aplicação, beleza? Então essa aqui é a minha stack, né, tecnológica que eu utilizei para criar essa solução. E agora vamos começar a colocar a mão na massa mesmo e mostrar exatamente como é que eu desenvolvi isso, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui, porque isso me ajuda bastante, né? Ajuda o meu canal do YouTube a chegar a mais pessoas. Então, agradeço muito se você puder me ajudar dando um like e comentando aqui o que você achou desse vídeo, tá bom? Se você quer mais vídeos desse tipo, beleza? Vamos seguir para o nosso N8N e tudo o que eu expliquei, eles consegue ser reproduzido em apenas 3 automações. Muito legal, né? Vou aqui supor que você já entende o N8N. Se você não entende, assiste esse vídeo, não vai ter problema nenhum, mas depois assiste a live, tá bom? Assiste a live que você vai entender exatamente tudo que eu tô falando. A nossa automação, na verdade, o nosso fluxo do nosso usuário começa nessa primeira automação chamada Tally Webhook, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. É uma automaçãozinha que tem apenas 2 nós, um webhook e o base row. Beleza, o que isso quer dizer e como é que isso funciona, tá? Vamos lá para o nosso Tally, que é o primeiro passo do nosso usuário, tá? Se você nunca trabalhou com o Tally, é assim que funciona. Ó, a gente tem aqui o nosso workspace, beleza? E aqui eu tenho vários formulários. Tem vários formulários de teste aqui, né? Como vocês podem ver. Mas eu vou entrar nesse daqui, ó. Bem-vindo ao Tech Tutor. De cara, eu consigo ver todas as informações que já foram capturadas dos meus usuários. Então, nome, e-mail, número de telefone. Tem um monte de teste aqui, porque eu estava testando para esse vídeo, beleza? Então, eu tenho um resumo, eu tenho as submissões, aí eu posso ver de forma mais tabelada. Eu tenho share, que é onde eu capturo o link, né? Posso copiar o link e mandar para os meus usuários, que ele já vai cair direto no formulário. Eu tenho integrações e configurações. Então, Felipe, como é que eu crio o formulário em si? Basta apertar nesse botãozinho editar, que você vai ser levado ao editor. Então, dentro do editor, funciona muito de uma maneira similar ao Notion. Então, você pode colocar uma barrinha aqui, por exemplo, ó, escolher que tipo de informação você quer colocar, que tipo de input, né? Ah, eu quero capturar o e-mail, quero capturar o telefone, quero disponibilizar um link. E você vai adicionando e criando o seu próprio formulário. Aqui no início, eu faço a função de landing page. Então, eu simplesmente explico o que é o Tech Tutor, beleza? E aí, ele é levado para a segunda página, onde eu começo a capturar os dados. Esses dados são os dados mais essenciais para o funcionamento da minha aplicação. Então, nome, e-mail e número de WhatsApp, que é o principal. O número de WhatsApp, para quem está construindo automações de inteligência artificial que vão rodar no WhatsApp, ele é o ID do seu usuário, tá? Então, é sempre esse número que você consegue saber exatamente que o usuário está conversando com você e fazer toda a gestão desse usuário. Então, a gente tem esses dados, mas além disso, como eu queria fazer um processo de discovery e coletar informações para saber quem é esse usuário, eu coloquei uma série de outras informações. Então, eu perguntei o nível de inglês, a profissão dele, qual que é o objetivo profissional, né? Quando que ele quer interagir com o meu usuário. Então, com o meu usuário não, com o meu bot, com a minha inteligência artificial. Então, dessa forma, eu fui coletando informações e me ajudou muito a mapear o tipo de persona que estava utilizando a minha ferramenta, tá bom? Na página 4, eu ofereço a possibilidade de ele se tornar um assinante pago. Tá? Então aqui eu tenho 2 links, por exemplo, tá? Então, por exemplo, um plano de R$39 e um plano de R$59. Isso aqui tudo é teste, tá, pessoal? E aqui eu já tento converter esse usuário em um usuário pagante e eu disponibilizo um link do Stripe que eu já vou mostrar como é que funciona. Por último, agradeço esse usuário pelo cadastro e assim que ele preencher, ele vai ser levado ao WhatsApp e poder interagir com o bot e já começar a usar a ferramenta. Beleza? Ok, esse aqui é a parte do formulário e a gente consegue visualizar ele dessa forma, né? Então, meu usuário vai ter esse tipo de visibilidade aqui. E ok, fizemos isso, ok? Vamos voltar aqui para nossa automação e a gente vai ter que entender um pouco como é que eu conecto agora uma submissão de formulário dentro do Tally com a minha aplicação, o meu MicroSAS. Como é que eu faço essa conexão? Como é que eu faço essa ponte entre esses dois sistemas? Dentro do nós temos uma seção chamada integrações. A gente pode integrar com vários sistemas aqui que já tem integrações prontas, então Airtable, Notion, Google Sheets. No nosso caso, nós vamos fazer uma integração chamada Webhook, tá? Se você não é da área da programação, o que é um webhook? Webhook é quando você recebe uma ação dentro de um sistema, tá? E através dessa ação você manda um aviso para um outro sistema.
Então você consegue construir uma ponte a esses dois sistemas, ok? Isso aqui é um webhook. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou falando o seguinte, ó, Thali, quando você receber uma submissão, pega e manda os dados desse usuário para essa URL aqui, ó, beleza? Manda os dados desse usuário para essa URL. Isso aqui é um webhook. Eu estou pegando os dados aqui desse usuário que acabou de submeter um formulário e estou enviando para um sistema. No nosso querido N8N, nós temos a possibilidade de receber essa informação. Então aqui, ó, eu criei um webhook que recebe aquela informação do nosso Thali, tá bom? Então se eu apertar aqui, ó, vocês vão ver que tem uma URL aqui, né? Thali New User. É exatamente a URL que eu coloquei aqui no Thali, entendeu? Então eu tô falando, Thali, envia todas as informações para esse nó do N8. É assim que eu consigo conectar esses dois sistemas. E aí quando rolar essa conexão, né, e quando o usuário submeter um formulário, eu recebo esse arquivo JSON que está aqui no nosso lado direito, que é o output do nosso... E nada mais é do que uma forma de estruturar os dados, tá bom? JSON é uma forma de estruturar dados. E aqui, ó, se vocês forem lendo e olhando, a gente vai conseguir saber que tem uma pergunta, qual é o seu nome? A resposta foi ASA, né? Porque era só um teste, mas aqui vai estar o nome do usuário. Depois, qual é o seu melhor e-mail? Aqui, ó, fe@sa.com, que também era só um teste. Mas aqui o e-mail do nosso usuário, depois o telefone. Entendeu? Então a gente consegue pegar informações que estão dentro de um sistema e jogar para outro sistema, que no nosso caso é o N8N. Uma vez que eu recebo, eu posso fazer qualquer tipo de coisa aqui. E por isso que as ferramentas de automações são tão fantásticas e poderosas. No nosso caso, o que eu quero fazer? Eu quero conectar lá com o nosso banco de dados e eu quero criar um usuário. Eu quero falar assim, ó, seguinte, nosso novo usuário foi cadastrado, salvo o nome, o e-mail e o telefone dele. Exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou usando o Base Row como banco de dados, coloquei todas as minhas credenciais aqui para conectar com a minha tabela, e colocando nome e eu capturo o nome. Coloquei o number, né, que é o telefone, capturei o telefone desse usuário e o plano dele, trial, que eu já vou explicar como é que isso funciona. E por último, o e-mail, todas as informações estão aqui no meu input agora, beleza? E se você nunca trabalhou com Base Row, eu vou mostrar como é que a ferramenta funciona para que você não fique perdido, beleza? Aqui dentro do Base Row, nós temos uma forma específica de organizar os nossos bancos de dados. Então a gente tem o que ele chama de workspaces, que são as pastas onde a gente pode organizar. E dentro dos workspaces nós temos os databases. Então no caso aqui, por exemplo, eu tenho um workspace chamado TechTutor e eu tenho duas databases, tá? As duas de testes. E aí eu vou entrar na database de TechTutor. Dentro do database nós temos as tabelas, beleza? Então aqui no caso, ó, eu tenho a tabela Users e eu tenho a tabela Creators, que eu não estou usando para nada aqui nesse caso. Então basta você criar uma nova tabela aqui e aí você vai conseguir trabalhar dentro das suas necessidades. E nessa parte mais visual, onde a gente consegue visualizar os dados, você pode ver que ele tem uma semelhança muito grande com o Excel, tá? Então o Base Row, ele é Excel com asteroides e ele é focado em poder criar esses tipos de banco de dados, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o nome, o número do telefone, o e-mail, o plano. Tá vendo que são todas aquelas informações que eu salvei lá no N8N? Tá tudo salvo aqui e eu vou utilizar essas linhas para fazer o gerenciamento dos meus usuários. Mas além disso, eu consigo salvar outras informações como o Thread ID, que é uma informação importante quando a gente está trabalhando com os assistants do OpenAI, mas eu já vou mostrar como é que isso funciona. Eu consigo salvar a data da última mensagem que o usuário passou para mim e aqui os dados que ele pode ter preenchido lá no formulário, né? Profissão, objetivos, dia da semana e aí por aí vai. Então, dessa forma, você consegue utilizar o Base Row como banco de dados para gerenciar os seus usuários, beleza? Seguinte, vamos então seguir para o nosso próximo passo aqui dentro do nosso fluxo, que é mostrar de fato a nossa automação, beleza? O cérebro do nosso microsas, digamos assim. Tá? E o cérebro do nosso microsas é essa automaçãozinha que vocês estão vendo, tá? Eu sei que pode parecer complicado, complexo para quem está conhecendo agora, mas não é. Eu te prometo que não é. Se você aprender alguns fundamentos, você consegue reproduzir esse tipo de solução aqui, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui, tá? Em suma, é o seguinte, o usuário manda uma mensagem para mim, eu vou fazer uma gestão desse usuário, vou gerar uma resposta e vou devolver para ele. É isso aqui o que está acontecendo nesse fluxo inteirinho. E como que eu organizei ele, tá? Vamos começar desde o início aqui, tá? Vocês podem ver que assim como a outra automação, ele começa com um webhook. Então, existe outro sistema que dispara esse. Qual que é o sistema? É o sistema que é a minha integração com o WhatsApp. Então, eu tenho uma integração que é feita através da plataforma Zapster, que é uma das ferramentas parceiras da comunidade AI Builders e a gente trabalha com ela
para ensinar vocês a criarem suas próprias automações. Ela é financeiramente viável, ela é super fácil de utilizar para quem é iniciante e tem plano com desconto gigantesco para quem é aluno da AI Builders, tá? Então é uma ferramenta perfeita para quem quer testar e validar ideias, ok? Então, a Zapster está integrada com o número do meu WhatsApp e uma vez que eu recebo uma mensagem dentro desse número, ele dispara o webhook para essa URL aqui, ó, para a URL do meu N8N. Okay? E dessa forma eu consigo acionar o meu workflow e obter os dados que eu preciso aqui, né? Como a mensagem mesmo, como o texto que a pessoa passou para mim. Beleza? Então assim que eu faço o acionamento do meu bot. O primeiro passo que eu faço em quase todas as minhas aplicações é fazer a gestão desse usuário. Então eu preciso entender quem que é esse usuário e qual o caminho que eu preciso levar ele dentro da minha aplicação. Então esse primeiro nozinho aqui, o que eu pego e eu faço? Ó, eu vou até mostrar para vocês. Eu estou fazendo uma busca lá no Bebase Roll para ver se já existe usuário cadastrado com esse número de telefone. Lembra que o telefone é o ID, que eu estou relacionando diretamente com esse usuário? Então eu faço uma busca. E aí, ou ele me retorna um único usuário, um item, ou ele me retorna 0. Se ele me retornar 0, o que quer dizer? Que esse usuário não está cadastrado no meu banco de dados e ele não pode utilizar minha ferramenta. Ele não é usuário cadastrado ainda. Então eu pego, quando eu recebo isso, eu verifico aqui, né, nesse nozinho que a gente chama de if, que o if, ele é um nó onde você consegue verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. Então o que eu estou fazendo aqui? O retorno dessa busca é maior que 0, né? Ou seja, é 1, por exemplo. Se sim, existe esse usuário que está cadastrado, a gente vai para cima. Se não, vai para baixo, esse usuário não se cadastrou. E aqui eu devolvo uma resposta para o meu usuário, eu mando uma mensagem para ele, pronta, com a seguinte mensagem, ó, seguinte, você não está cadastrado no meu banco de dados ainda, para você fazer isso, basta preencher esse formulário aqui que está no Tally, e eu mando o link para ele se preencher e se cadastrar, beleza? Então, eu instruo o usuário a fazer o cadastro na minha plataforma, mas vamos levar em conta aqui que a gente fez uma busca e retornou o usuário cadastrado, ok? Aí eu vou para o segundo passo, eu quero verificar se ele já passou da fase de trial ou não, porque, por exemplo, ele pode... Eu dei 3 dias de trial para ele pode estar mandando uma mensagem no 4º dia. Eu não quero que esse usuário continue usando a minha ferramenta sem pagar. Então, preciso colocar uma tranca nessa porta aqui, né? Então, o que eu faço? Eu verifico se o plano que ele tem aqui cadastrado é o sem plano. O sem plano eu fiz para quando ele não converteu. Então, ele é usuário cadastrado e não converteu em usuário pagante. Então, coloquei como sem plano aqui e na minha automaçãozinha eu verifico, ó, o plano dele é o sem plano, então você vai enviar link de assinatura para ele. Envia uma mensagem bonitinha, instruindo esse usuário que ele precisa se tornar um cliente pagante e envia o link da assinatura, que é um aqui do Stripe, que eu já vou mostrar como é que isso funciona, tá bom? Beleza? Então aqui a gente conseguiu colocar as barreiras que a gente precisa, né? A gente tratou o usuário que não é cadastrado e a gente está tratando o usuário que não converteu. Se passou por tudo isso, quer dizer que o usuário pode utilizar minha ferramenta. E aqui eu vou começar a fazer a gestão desse usuário, tá? Esse primeiro passo aqui, threads, eu chamo de threads igual a 0. E aí vamos entrar numa parte bem interessante aqui, que é falar um pouquinho mais sobre a própria OpenAI. Deixa eu entrar na documentação rapidão, só para a gente explorar junto. Aqui na Docs, né, na parte de documentação, se vocês derem uma olhadinha no overview do Assistant, deixa eu... Achei, tá aqui, ó. Seguinte, tá vendo que aqui dentro dos Assistants do OpenAI nós temos os objetos? Esses objetos são todos os instrumentos que a gente precisa utilizar para conseguir operar um Assistant. Então a gente tem o próprio Assistant, a gente tem uma thread, a gente tem as mensagens e a gente tem as runs, tá? Então o que eu estou trabalhando aqui são as threads. A thread nada mais é do que o histórico de mensagens daquele usuário. Então ele é um objeto que vai salvar as mensagens que foram trocadas entre o usuário e entre o meu assistente. Então é isso o que eu verifico aqui, ó. Esse usuário já possui thread cadastrada dentro do meu banco de dados? Então eu verifico aqui, ó. Possui thread? Vamos fingir que isso aqui está vazio? Realmente está vazio aqui, né? Mas vamos pensar que no caso aqui do nosso usuário está vazio, tá? Se tiver vazio, quer dizer que eu tenho que criar um histórico para ele começar a usar minha ferramenta. E eu faço uma chamada API lá dentro da OpenAI para criar essa thread. Se você quer aprender mais sobre API, se você quiser aprender mais sobre como é que isso tudo funciona, nós temos um curso completo na AI Builders completão para você dominar os assistants, dominar as automações, dominar tudo que eu estou passando aqui, tá bom? Então você vai aprender a fazer uma chamada API como essa aqui, por exemplo, de criar uma thread lá no OpenAI, beleza? Mas além disso, eu queria pedir para você também
fazer um favor e deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante a poder estar divulgando cada vez mais esses conteúdos, né, e chegar em mais pessoas, assim como você que quer conhecer e aprender um pouco mais sobre esse mundo de automação e inteligência artificial, beleza? Voltando para o nosso vídeo aqui, eu criei a thread. Quando eu crio uma thread, ele me retorna o ID dessa thread, que é o número de identificação nessa thread. Então eu pego e salvo esse ID aqui no nosso usuário, para eu sempre saber exatamente qual thread que esse usuário está relacionado. É dessa forma que eu consigo gerir os históricos da minha aplicação. Então o Felipe vai ter sempre um histórico único e, enfim, o usuário 2 vai ter um histórico único. As coisas nunca vão se misturar, entendeu? Faço esse tratamento aqui, envio uma mensagem para o meu usuário prontinha aqui, só para explicar para ele como é que funciona a ferramenta. E eu faço algumas alteraçõezinhas aqui que eu já explico no final, beleza? Então, sempre quando for o primeiro acesso desse usuário, é isso que eu vou fazer. Criar thread, salvar no banco de dados e mandar uma mensagem pronta para ele e falar, ó, seja bem-vindo, é assim que funciona a nossa automação e agora você está liberado para começar a usar, beleza? Então, ele vai mandar uma resposta. Quando ele mandar uma resposta, ele vai passar por todos esses itens e vai chegar na thread de novo. Só que nesse momento, ele já tem uma thread salva, porque a gente já salvou. Então, ele vai vir para baixo, beleza? Ele vai vir para esse fluxo aqui. Vamos ignorar essa primeira etapa aqui, que eu já volto nisso, mas eu vou cair nessa seção aqui, ó. Tá vendo que tem um switch? O switch, ele é um nó dentro do N8N, onde você consegue definir quais rotas a sua automação deve seguir. Então, você pode fazer o seguinte. Se a condição A for verdadeira, siga essa rota. Se a condição B for verdadeira, siga essa rota. Se a condição C for verdadeira, siga essa rota. E assim por diante. Você consegue criar dezenas de rotas para a sua automação seguir. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou apenas criando duas rotas, tá? A roda de texto e a roda de áudio. O que isso significa? Significa que eu estou verificando o tipo de mensagem que esse usuário passou para mim. O usuário enviou um texto ou me enviou um áudio? Porque dependendo desse formato, eu preciso tratar de forma diferente essa mensagem, entendeu? É isso que eu faço aqui, ó. Então, se ele enviou um texto para mim, eu sigo na parte de cima. E eu simplesmente pego esse texto e crio uma mensagem lá na API do OpenAI e adiciono essa mensagem lá, entendeu? Como objeto para o meu assistente executar logo logo. Simples assim. Pego o texto, crio uma mensagem. Se for um áudio, a gente tem que fazer algumas coisinhas a mais. A gente precisa pegar esse áudio, a gente precisa para a OpenAI transcrever esse áudio. Então a gente vai enviar esse arquivo para eles vão ouvir, né? E vão trazer esse texto escrito para a gente. Com essa transcrição, agora sim eu tenho a capacidade de criar um objeto mensagem e poder deixar disponível para o meu assistente ler ela no futuro. Entendeu? Então é simples assim o que eu faço. Então, ou eu sigo a parte de cima que é de texto, ou a parte de baixo que é de áudio, e eu consegui tratar as duas formas de mensagem do meu usuário. Seguindo aqui o nosso fluxo, a gente vai definir qual modelo de inteligência artificial que eu quero utilizar. Por que eu fiz isso aqui? Isso aqui foi mais para fins educacionais, tá bom? Porque quando você vai criar um produto, né, um micro SaaS ou qualquer outro tipo de produto, provavelmente você vai ter tiers, né, vai ter planos diferenciados que você vai atender um certo cliente e você vai vender a preços diferenciados. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu criei um plano Júnior e um plano Sênior. Então, se eu mostrar aqui para vocês vão ver que tem o Trial, né, e o Sem Plano. Vamos ignorar esses dois e vamos pensar que é o Júnior e o Sênior. A única diferença dentro do meu workflow que cada plano aqui permite é utilizar um modelo de inteligência artificial melhor que outro. Então, para quem é o Júnior, eu vou usar o GPT 3.5. Quem é Sênior, GPT-4o, que é o melhor modelo e mais atual na data de hoje, tá bom? Então é exatamente isso que eu faço aqui. Eu faço um outro switch, onde eu crio essa variável que eu vou utilizar mais para frente, que é o nome do modelo que eu quero usar, ok? Você pode até ver que, como regra de negócio aqui, eu coloquei que no caso do trial, ele vai usar o GPT porque eu quero que ele tenha a melhor experiência possível no trial para que seja convertido em cliente. Depois ele escolhe qual plano ele quer, beleza? Seguindo o nosso fluxo, a gente vai entrar no nosso Assistant aqui do OpenAI. Gente, se vocês não conhecem os assistants do OpenAI, sim, eu encho a boca para falar que é a melhor ferramenta hoje para quem quer começar a trabalhar com inteligência artificial. De longe é a mais poderosa e a mais fácil de ser utilizada, né? Digamos que seria o custo-benefício dentro desse mundo. Então, o Assistant ele é esse grande
essa grande caixa de ferramentas que a gente consegue operar uma série de funções super legais lá dentro e funciona muito bem para criar micro SaaS, para vender serviço, para uma série de outras coisas. E aqui no nosso caso, a gente precisa dar um Run Assistant. O Run é basicamente pegar a thread que a gente tinha e enviar lá para a OpenAI, para o nosso assistente, e falar assim, ó, pensa aí numa resposta para tudo isso de informação que você acabou de receber. Então é isso que eu fiz aqui nessa run, eu fiz uma chamada API que faz isso. Depois, a gente vai fazer um processo aqui bem interessante dentro do mundo da programação chamado looping. Então, olha que legal, a gente está explorando aqui alguns temas mais técnicos dentro da programação, mas que são fundamentais para você entender a lógica e depois aplicar dentro dos seus produtos, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Uma vez que eu enviei para o assistente, né, para ele começar a pensar sobre tudo que a gente passou de informação, eu quero que ele me dê uma resposta. Só que a OpenAI, a gente precisa ficar consultando essa resposta. Então, eu preciso fazer perguntas para ela. E aí, a resposta está pronta? Né? E é exatamente isso que eu faço aqui, ó, essa chamada API. Eu consulto para ver se essa resposta está pronta. E aqui eu faço uma verificação se está pronta ou se não está pronta. Se não estiver pronta, vai para baixo, eu espero 4 segundos aqui, 5 segundinhos e pergunto de novo, beleza? Se ainda não estiver pronta, ele volta para baixo e continua. Entendeu que isso aqui é um looping? Ele fica girando até que aconteça alguma coisa para que eu saia desse looping. O que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que a resposta esteja pronta. A resposta estando pronta, eu consigo sair do looping e fazer o tratamento final para enviar a resposta para o meu usuário. Então, o que eu faço aqui? Eu listo essa thread, pego a última mensagem, que foi a mensagem que acabou de ser gerada pelo meu assistente. Quando eu pego essa mensagem, eu já posso disponibilizar para o meu usuário. Então, já mando para ele. Enviei para o meu usuário, ó, tá aqui a resposta da inteligência artificial. Só que além disso, como eu estou lidando com um produto que eu quero oferecer uma experiência de conversação com o meu usuário, né? Eu quero explorar o máximo de habilidades possíveis para que ele converse e tenha uma boa interação. Então eu quero também disponibilizar um áudio da mensagem que o meu assistente acabou de criar. Então o que eu faço? Eu pego essa mensagem e jogo lá para a OpenAI de novo e falo o seguinte, ó, gera um áudio para mim, essa mensagem aqui, e ela me devolve um áudio. Com esse áudio eu envio para o meu usuário e dessa forma ele recebe tanto em texto quanto em áudio a sua resposta. É sensacional, funciona super bem. Se você quiser ver funcionando mesmo, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu mostrei como é que funciona. E basicamente dessa forma aqui, eu consigo finalizar a minha aplicação, né? Desde a hora que ele mandou a primeira mensagem, a todo o tratamento que eu preciso fazer, até a resposta dele. Então, funciona super bem. E isso aqui é a base do que a gente ensina lá no AI Builders. Dominando isso daqui, você vai ter uma máquina de validação de ideias e poder testar produtos de uma forma muito fácil e barata, beleza? Mas além disso, só para a gente encerrar aqui essa parte, lembra que eu pulei isso daqui, né? O que eu quero fazer? Isso aqui é uma coisa muito específica para o meu produto. Pode ser que não seja para você. Imagina que eu estou oferecendo uma experiência de conversação, né? E uma experiência de conversação, ela tem que ter começo, meio e fim. E como é que eu valido isso aqui, esse fim? Eu estou supondo de que quando o usuário passar um período de tempo sem responder o meu bot, eu finalizo aquela sessão, eu finalizo aquele histórico e a próxima mensagem que ele enviar deve começar um novo histórico, né? Então imagina que se um usuário mandou mensagem para mim, só vai mandar daqui 5 dias de novo. Eu não quero que ele continue aquela conversação, comece uma nova. Então como é que eu faço isso aqui? Olha a estratégia que legal. Dentro do nosso N8N, a gente consegue pegar a data atual desse workflow. Então, eu pego essa data e salvo no nosso banco de dados aqui, ó. Salvei no nosso banco de dados. Toda vez que entra um fluxo, eu atualizo essa variável aqui. Data da última mensagem. O próprio nome está falando, beleza? Toda vez que a gente chega nessa etapa aqui, ó, de verificação, eu verifico que a data dessa última mensagem vai ter um gap de 24 horas, né? Se tiver um gap maior do que 24 horas, eu já quero zerar essa thread, eu quero que ele comece uma nova thread. Jogo ele aqui para cima para aquele fluxo de criação de thread. Se não, só faz 10 minutos ou faz 2 horas, eu suponho que ele quer continuar o fluxo dele. Então, ele continua o fluxo normalmente aqui, como a gente já viu. Beleza? Dessa forma, eu faço a gestão de threads. Então, eu limpo as threads quando for necessárias, eu crio outras threads e ofereço a melhor experiência possível para o meu usuário.
Beleza? Bastante coisa, né? Bastante coisa, mas vai valer a pena você ter ficado até agora aqui, porque isso aqui é bem poderoso, tá? Não esquece de deixar o like, eu tô contando com isso, hein? Então vamos lá, vamos para nossa última parte da nossa aplicação, que é, cara, como que a gente vai juntar tudo isso, conseguir cobrar do nosso usuário, né? Então vamos entrar aqui na nossa última aplicação, que é chamada de Stripe Webhook. Nessa altura do campeonato, vocês já imaginam como isso deve acontecer, perfeito? Mas eu vou mostrar passo a passo aqui como é que isso funciona. Se você não conhece o Stripe, se não for a mais conhecida, é uma das ferramentas mais conhecidas do mundo como meio de pagamentos. Então, aqui dentro, né, eu vou até entrar no Stripe para vocês darem uma olhada, vocês conseguem criar esses payment links, que são esses links de pagamentos. Uma vez que vocês têm esses links aqui, vocês conseguem disponibilizar para o seu usuário. O seu usuário vai ver o preço do plano, vai colocar as informações dele e vai poder fazer o pagamento. Dessa forma, eu, dono do MicroSAS, consigo receber esse pagamento, tá? Então, o Stripe faz toda essa gestão pra gente, que aqui eu recomendo que você venha, aprenda mais sobre o Stripe para ver como é que funciona. E outro ponto, tá? Eu estou utilizando o Stripe aqui porque é a ferramenta mais popular e ela é muito fácil de ser integrada. Mas, uma vez que você quer criar o seu próprio produto, você tem liberdade para utilizar qualquer meio de pagamentos que você preferir, beleza? Eu recomendo o Stripe porque é simples, fácil para quem está começando e é fácil de você validar a sua ideia. Você pode ir para o meio de pagamentos da sua confiança. Então, o que acontece aqui, né? Como é que a gente faz essa conexão? Através de webhook, beleza? Aqui no nosso N8N, a gente tem um nozinho do Stripe. Aqui, ó, nada mais é do que um Stripe Trigger, que ele chama, que é o webhook do Stripe. E aqui eu acionei esse evento aqui, ó, Invoice Payment Succeeded. Então, isso aqui é bem importante, porque você está dizendo para o Stripe que toda vez que acontecer esse evento dentro do sistema deles, você quer que envie essas informações aqui para o seu N8N, beleza? O resto funciona da forma como a gente já sabe. Então aqui veio, por exemplo, o valor, né? Pago, as informações do meu usuário. Com isso em mãos, eu consigo fazer uma busca desse usuário no banco de dados através do número de telefone. Então, só para você ter uma ideia, lá naquele link eu peço o número do telefone do meu usuário, né? Eu consigo utilizar esse telefone para fazer uma busca aqui, como a gente já fez nos outros nós. Através do link de assinatura, do plano que ele escolheu ali, eu salvo o nome desse plano no banco de dados. Então, eu vou salvar Junior, se ele assinou produto Junior, e vou assinar Senior, se ele assinou o produto Senior, tá bom? Então, dessa forma, eu simplesmente estou alterando o meu banco de dados assim que ele faz uma assinatura. Então, vamos pensar aqui que o Felipe, ele é trial, né? Porque ele acabou de se inscrever. Usou 24 horas a ferramenta, amou e assinou o Senior. Vai acontecer isso aqui de forma automática para você, beleza? Acontecendo isso de forma automática, tá muito óbvio que vai acontecer, né? Ele vai entrar por todo esse fluxo, vai cair aqui, esse ifzinho aqui, a gente vai colocar toda a interação dele como Senior. Então, ele vai sempre passar pela parte de baixo do nosso workflow, entendeu? Então, dessa forma, vocês conseguem amarrar todas essas tecnologias que eu mostrei aqui, que eu utilizei, para criar um MicroSaaS mesmo, para criar um produto e colocar nas mãos dos clientes de vocês da forma mais rápida possível, para que vocês deem foco no que realmente interessa, que é validação de produto, validação de ideia, entender mais sobre o seu usuário, entender sobre os aspectos de negócio que você quer desenvolver, tá? Então, você resolve a parte tecnológica de uma forma muito fácil, muito simples, sem precisar contratar ninguém, sem precisar escrever código. Você coloca na mão do usuário e valida a sua ideia e começa a faturar, beleza? Isso é super legal. Eu e o André, nós somos 100% a favor dessa metodologia, porque se você tem um pouco de experiência nessa área, você vai ver que a maior parte das pessoas que querem empreender com tecnologia sonham com uma ideia, passam muito tempo construindo um produto perfeito que muitas vezes nem vai para o mercado, e quando vai para o mercado é um desastre total, porque não tem validação nenhuma. Então, dentro da AI Builders, todo o nosso foco, desde a parte técnica quanto na parte de encontros, construção de conteúdo ali dentro, 100% focado para você construir os seus negócios, tá bom? Então, fica o convite para você, se você quiser fazer parte da AI Builders, todas as informações estão aqui embaixo, né? Na descrição. Queria te fazer um agradecimento por você ter ficado aqui até o final do vídeo.
E eu vou pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gosta desse tipo de formato, um formato que a gente vai mais conversando, né, e passando ponto a ponto aqui dentro das automações, se isso fica legal para você, se isso contribui na sua vida, tá bom? Muito obrigado e até o próximo